Boa noite. Boa noite, gente. Graça e paz. Bom estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Costumo dizer assim que nós somos amigos de juventude. Que o tempo passa, né, gente? Hoje nos conhecemos, eu acho que nós ainda éramos solteiros, né? E o tempo passou, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Henrique, da pastora Eliane. A minha mãe costuma dizer, a pastora Elza, que novidade, muito obrigado, querido, muito obrigado. Novidade não é quem cai, novidade é quem permanece de pé, porque o cair é do homem, mas aqueles que permanecem de pé estão sustentados pelas poderosas mãos de Deus. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem está de pé aí? Amém? Então, cuide para que não caia. Mas estar de pé é uma grande vitória. Então, quero agradecer ao pastor Henrique, mais uma vez, a confiança de nos confiar o altar, este lugar que Deus o escolheu, juntamente com a sua esposa, a pastora Eliane, para estar ministrando, liderando, né, toda a paternidade divina que ele tem recebido e reproduzindo sobre esta igreja. E assim sendo, ele nos confiou de estarmos aqui também, reproduzindo um pouquinho do papai, aquilo que o papai tem derramado sobre as nossas vidas. Não estou só, estou acompanhado pela minha digníssima esposa, pastora Nétia Cláudia de Oliveira Simões. Eu gostaria que ela ficasse de pé. Esta linda madame, esta linda rainha, amém? Vocês também são rainhas e reis, amém, queridos? Não fique preocupado que eu estou enaltecendo, não. A Bíblia diz lá no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 1, diz que Jesus nos comprou com seu sangue, nos remiu e nos constituiu reis e sacerdotes. Então não é nenhuma heresia quando chamam um filho de Deus ou rei. Sabe por que ele constituiu rei e sacerdote? Porque o propósito de Deus para a humanidade é de governo e relacionamento. Satanás veio e usurpou, mas por um homem entrou o pecado e nós perdemos. Mas por outro homem, Jesus, foi restaurado o governo e o relacionamento. Então nós somos reis e sacerdotes. Amém? Então, minha rainha, nós completamos dia 26 do ano passado, 30 anos de casado. 38 anos que nos conhecemos. Nos conhecemos com 11 para 12 anos. Fruto desta união, nós temos 2 filhos, a Ingrid e o David, ambos já casados, e ambos, cada um, nos deu um neto. Então, nós somos pais de 2 filhos e 2 netos. Amém, queridos? E há algum tempo estamos no ministério pastoral e Deus até aqui tem nos sustentado. E eu quero, nesta oportunidade, pedir, por gentileza, com todo carinho, a vocês. Eu estava lá atrás, eu estava me sentindo tão distante. Eu vim aqui para frente, também estou me sentindo tão distante. Se você não é daquele distante que fala assim, aqui é meu lugar. Não, eu vim aqui para adorar a Deus, então qualquer lugar é um lugar de adoração. Você poderia, por favor, para eu me sentir mais acolhido, mais próximo aqui, você poderia chegar um pouquinho aqui para frente, para ver se a gente junta as nossas brasas. Aleluia, eu já vim aqui várias vezes, em várias ocasiões, e já vi essa igreja muito lotada, já vi em outras ocasiões que não estava tão cheio, mas hoje o Espírito Santo falou isso ao meu coração, é que é na unidade, é que é na proximidade que Deus opera a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Eu sei que talvez a gente tenha aquela passagem bíblica que diz assim, tem aquela, aqui, se vocês do lado de cá puderem sentar aqui, que aí já junta aqui as brasas, isso. Tem uma passagem bíblica que diz assim, ó, quando você chegar em algum lugar,
E aí eu vou justificar vocês. Diz assim, não sente nos primeiros lugares. Porque pode ser que vai alguém lá e diz assim, não, aí não é o teu lugar não. Mas agora está lhe sendo dada a oportunidade de você estar próximo a nós aqui. Amém, queridos? Ficou tão bom, tão gostoso. Meu amor, eu gostaria que você também sentasse aqui pertinho de mim aqui também, por gentileza. Você é a principal que não pode estar longe de mim. Aleluia. Deus tem algo a fazer, como diz o pastor de vocês, nesse manto aí. Amém? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto. Eu quero, nessa oportunidade, pedir a você que gere uma expectativa no teu coração. Porque às vezes a gente chega num lugar e está vazio, aí a gente fica preocupado que o lugar está vazio. Deixa eu te dizer, aquele que marcou a reunião conosco não voltou. E para ele, independe daqui está cheio, daqui está vazio, o que ele prometeu, o que ele determinou no céu, vai acontecer. E eu tenho uma coisa boa para te dizer. Eu não sou daqueles pregadores que chego e se tiver 10 eu prego de um jeito e se tiver 1000 eu prego de outro jeito. Não, porque eu não prego a minha palavra. Eu prego aquilo que o céu gerou no meu coração. Então, gere expectativa. Não em mim, não em mim. Gere expectativa em Deus, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. E tudo que Ele prometeu, tudo que Ele preparou para nós vai acontecer. Aleluia, aleluia. E quando o povo de Deus se reúne, uma coisa certa vai acontecer. O Espírito de Deus move os nossos corações e começa a manifestar poder. E a manifestação do poder não é só rodar, não é só pular, não é só chorar. A manifestação do poder é transformação de vidas. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de transformação de vidas. Queridos, o texto proposto, porque não vamos chegar aqui também e dizer, aqui é o tema é tal, mas Deus me deu outra coisa. Mas Deus fala uma coisa para os profetas da casa e fala outra para o outro. O texto proposto está no livro do profeta Joel. O capítulo é o capítulo de número 2. E os versículos são os versículos de 21 a 26. Amém? É isso que os irmãos estão vivendo aqui às terças-feiras? Amém, queridos? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Terra, não temas, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Os animais do campo, não temas, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto, a figueira e a videira darão a sua força. Vós também, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque vosso Deus, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque vos dará a primeira chuva em justa medida, e fará descer sobre vós a chuva temporã e a seródica no primeiro mês. E se encherão de trigo as eiras, e transportarão os lagares de vinho e azeite. Restituir-se os anos que comeu o gafanhoto, a
a locusta, o pulgão e a lagarta, e o grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente, até vos saciar, e louvarei o nome do Senhor nosso Deus, o qual fez maravilhas para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Queridos, eu não costumo pregar, trazer o tema de lição sem antes elucidar, interpretar, fazer exegese ou períodos da Bíblia. Porque senão a gente acaba não trazendo conhecimento exato do que a palavra propriamente diz. E o tema da campanha é: a chuva de Deus vem, não é isso? A chuva de Deus vem. E o versículo que trata sobre chuva é o versículo de número 23. E o versículo de número 23 diz assim: vós também, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai no Senhor, vosso Deus, porque vos dará a primeira chuva em justa medida, e fará descer sobre vós a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. O que isso quer dizer? Isso é uma profecia escatológica. Ela não estava restrita somente àqueles dias. Quando a frase, vós também, filhos de Sião, alegrados e regozijai do Senhor vosso Deus, refere-se a Israel, já restaurada, como a nação mais importante do mundo, que é a sua posição legítima. Em outras palavras, o mundo não pode ser abençoado apropriadamente até que Israel esteja na sua posição legítima, na qual ela estará não muito depois da segunda vinda. A primeira chuva e a chuva seródia se referem às duas temporadas de chuva em Israel. A primeira, ou a temporã, que vem em outubro, promove a germinação e o crescimento da semente que foi semeada anteriormente, e a tardia ou seródia, que vem em abril, amadurece as safras e a prepara para serem colhidas. No sentido espiritual, a chuva temporã fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. A chuva seródia fala do derramamento do Espírito que iniciou aproximadamente no início do século XX e continuará ao longo do reino milenial. Israel, ele era movido por rituais, cerimônias, festas. E nós sabemos que tinha chuva em abril e tinha chuva em outubro. Uma preparava a terra e a outra também anunciava e prenunciava a colheita dos frutos. Espiritualmente, escatologicamente falando, essas chuvas também, ela está se referindo a Israel. Porque Israel, para quem não sabe, Israel foi escolhido por Deus na antiga aliança para ser a nação que resgataria as demais nações para Deus, numa missão chamada
centrípeta. Ou seja, Israel estaria parado, obedecendo e tendo relacionamento com Deus. As nações à volta olhariam para Israel e iriam querer o mesmo Deus daquela nação. Poxa, essa nação é abençoada. Olha as famílias, olha o gado, olha como eles são prósperos, olha os exércitos deles. Eu quero o Deus desta nação. Só que Israel falha na missão. Israel vai casar com outras mulheres. Israel procura outros deuses para adorar. Só que, independente da falha de Israel, Deus já tinha escolhido Israel e há restauração para Israel. Por isso hoje, nenhum de nós podemos nos levantar contra Israel, porque Israel é uma nação escolhida por Deus. Quem está entendendo isso? Entende por que toda essa fúria do mundo contra Israel? Como Israel, na antiga aliança, vou correr um pouquinho, eu acho que eu estou me fazendo claro. Vamos para a nova e perfeita aliança. Deus agora envia Jesus. Lembra que na antiga aliança, a adoração era baseada em sacrifício. Lembra? Vou adorar a Deus, o que tinha que fazer? Sacrificar. Na nova aliança, a nossa adoração, ela não está mais baseada em sacrifício. Na nova aliança, a nossa adoração está baseada em relacionamento. Então não posso dizer aqui para você, quem veio aqui sacrificar. Não, eu tenho que dizer para você, quem veio aqui se relacionar, quem ama a Deus, quem veio aqui de todo o coração, porque hoje o holocausto do sacrifício é o nosso coração. É relacionamento. Porque se eu disser que eu vou sacrificar alguma coisa aqui para ter relacionamento com Deus, sabe o que eu estou dizendo para Cristo? O teu sacrifício foi imperfeito. O teu sacrifício foi insuficiente. Agora, quando eu venho a ti, olhando para Cristo, que tudo que ele fez, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que é que tantas pessoas estão procurando outros caminhos para irem a Deus? Você tem que entrar por Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho que nos conduz ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Vinde, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, consagrado por Cristo na cruz do Calvário. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? E cadê a chuva? Calma. Jesus vem, restaura a aliança e o caminho a Deus. E agora ele diz, cumpri a minha missão, ensinei 12. Esses 12 espalharão o evangelho, mas prestem atenção. Vocês não estarão órfãos. João capítulo 10, 14. Não se turbem os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo.
Eu vou enviar o Consolador, o outro, porque a minha missão acabou, o meu propósito na terra acabou, mas eu vou enviar o outro, eu vou enviar a chuva, fiquem em Jerusalém, não saiam antes da chuva cair, porque quando essa chuva cair, vocês vão começar a frutificar. Eu não sei ainda, irmãos, se você estava esperando outra chuva, mas a chuva do céu já caiu. Lá no dia de Pentecoste, diz a palavra de Deus que eles estavam reunidos, aleluias, cerca de 120 pessoas. De repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você vai entender aonde eu estou querendo chegar com a chuva do Espírito Santo sobre nós. Tem pessoas aqui que ainda estão esperando cair uma chuva do céu, uma chuva de água, aleluia, para que ele possa começar a frutificar. Tem pessoas que estão aqui esperando ainda cair uma chuva, vai cair a temporã, vai cair a seródia, aleluia, a chuva prometida pelo profeta Joel já caiu. Pastor, então me explique, por que ainda não estou frutificando? Por que não está acontecendo nada na minha vida? Deixa eu te explicar, você está querendo fazer. Permita que essa chuva faça em você. Existem em Gálatas, no capítulo 5, para você entender melhor, falar sobre obra da carne é fruto do Espírito. A obra da carne é glutonaria, lascívia, tanta coisa ruim, né? Mentira, inveja, prostituição. Tudo isso é obra da carne. E o fruto do Espírito? Gozo, paz, longanimidade, bondade, temperança, justiça. Presta atenção. Quando nós recebemos a chuva de Deus, quando cremos na obra redentora de Cristo, e o Espírito Santo vem fazer morada em nós, essa chuva, o Espírito Santo de Deus em nós, ele produz fruto. Uma árvore não faz força para frutificar, porque dentro dela existe uma força que no tempo certo, o fruto nasce. Talvez você estava fazendo muita força, mas eu quero te dizer, para de fazer força, espere o Espírito Santo produzir o fruto, e esse fruto permanecerá em vossa vida. Pastor, mas até eu que já sou avançado em idade, a Bíblia diz que até os velhos darão frutos e serão viçosos. Deixa eu te falar uma coisa, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, essa palavra revelada, porque o que muda não é o logos, não é a palavra escrita, não é a palavra escrita, é a palavra revelada. Quando aquilo se torna uma revelação em nós. Já viu pessoas que eles falam assim: quem que é Jesus aqui? Aí a pessoa fala assim: hoje não. Mas por quê? Porque eu ainda preciso ajeitar alguma coisa na minha vida, porque eu ainda tenho que deixar isso, porque eu ainda tenho que deixar aquilo. Quem já ouviu isso aqui? Sinceramente. Quantos também já ouviram aquele que a gente fala assim: você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa receber de Deus. Aí ela fala assim: eu vou fazer o que lá? Não faço mal a ninguém. Pelo contrário, quando eu ainda posso, eu ainda faço uma caridade. Essa pessoa não entendeu nada do reino de Deus, da justiça de Deus e do fruto do Espírito. Sabe por quê?
porque não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Se fosse assim, aquela pessoa que matou, roubou, estrupou, latrocínio, roubo seguido de morte, não teria salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu, que Deus entregou, nos amou, que deu o seu único filho para que todo mundo, não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Cristo fez. Quando nós cremos no que Cristo fez, aleluia, o Espírito Santo vem fazer morada em nós, e a partir daí nós damos frutos. João capítulo 15 diz assim: vós sois as varas, e Jesus é a videira, e toda vara nele dá fruto, e a vara que dá fruto ele poda para que dê mais fruto, e a que não dá fruto ele corta, é lançada fora e queimada no fogo. Então você precisa entender que a chuva já caiu, que o fruto do Espírito já está dentro de você, e que você precisa se render e dizer: Espírito Santo, eu não vou mais me mover na minha força, eu não vou mais me mover na minha intelectualidade, eu não vou mais me mover na minha capacidade, eu me rendo ao governo do Espírito Santo para que tu gere fruto em mim. Quantos aqui se rendem ao governo do Espírito Santo? Eu profetizo que essa chuva que está e já caiu na tua vida vai trazer frutos abundantes, vai trazer frutos que serão extraordinários diante de Deus. Olha para cá, presta bem atenção que eu vou te dizer. Aleluia. Se você entender isso, meu irmão, a tua vida hoje começa a ter uma nova história. A tua vida hoje começa a ter um novo tempo. Por quê, pastor? Sabe por quê? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e vocês experimentarão qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso significa, pastor? Isso significa que quando há uma mudança de mente, quando há uma metanoia pela palavra de Deus, esse pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Então o comportamento só muda a partir de uma mudança de mente. E Cristo hoje está dizendo assim: se você ainda estava esperando a chuva, aleluia, pare de esperar a chuva, porque essa chuva já caiu, essa chuva já desceu, e se você crê, ela também molha a tua vida, ela também inunda o teu ser, e do teu ventre fluirão rios de águas vivas, e você frutificará. E qual é o tempo, pastor? Esse é o tempo que Deus está te chamando para frutificar, esse é o tempo que Deus está te chamando para se submeter ao Espírito Santo. Deus está te chamando a se submeter ao governo do Espírito Santo. Querido, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente fica esperando assim: vai acontecer um grande evento, e nesse grande evento eu vou destravar. Vai acontecer um congresso, nesse congresso eu vou destravar. No tempo X vai acontecer isso. A Bíblia diz que o nosso tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Existe o Cronos e existe o Kairos. O Cronos é a contagem do homem, mas o Kairos é o tempo de Deus. E Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento. E quando é que Deus tem um tempo para mim? Quando a palavra de Deus entrar no teu coração e mudar a
tua mente, aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tem gente ainda dizendo assim, essa chuva ainda não caiu na minha vida. Essa chuva ainda não caiu na minha vida. Por quê, irmão? Porque não mudou nada. Não aconteceu nada. A minha vida espiritual, eu me sinto enfraquecido. A minha mente é um campo de batalha que eu só vejo derrota. Eu me considero inferior a todo mundo. Eu me sinto rejeitado, rejeitada. As minhas emoções estão totalmente dilaceradas. Eu fui mal no relacionamento com meus pais. Eu fui mal no meu primeiro relacionamento conjugal. Eu não tenho um bom relacionamento com meus filhos. A minha vida familiar totalmente destruída. Minha avó não casou, minha mãe não casou. Todas as minhas gerações estão debaixo de uma maldição. É isso que a gente vê as pessoas falando. A minha vida física, eu tenho tanta doença. Um dia eu escutei uma pessoa falando de tanta doença, irmão, que eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa ainda não teve a mente modificada pela palavra. Porque a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus diz, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, foi subindo como renovo, não tinha parecer nem formosura para que ninguém o desejasse, mas ele foi ferido por nós, moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós vamos ser sarados, é isso? Vamos ser sarados, irmãos? Somos sarados! Somos sarados! Nós precisamos tomar posse das promessas, das palavras de Deus. E o que vai te fazer tomar posse disso? É essa chuva. Quantos já receberam a chuva do Espírito Santo aqui? É Ele que nos impulsiona a glorificar a Cristo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado é esse? Do pecado que outrora andávamos cometendo. Que justiça é essa? Da justiça de Deus sobre Satanás e sobre os homens. Qual é a justiça de Deus para Satanás? Ele está condenado. Qual é a justiça de Deus para os homens? Nós devíamos, mas ele enviou Jesus e pagou o alto preço para nos salvar da condenação, da morte, da doença, da miséria. Olha para cá. E qual é o que nós estamos fazendo diante dessa justiça de Deus? Existem pessoas que não têm vivido essa chuva por falta de entendimento. Jesus falou, olha, eu, legitimado, estabeleci novamente o reino de Deus aqui na terra. Porque outrora, eu, o Pai e o Espírito Santo, colocamos o homem para reinar. Satanás implementou o pecado e tomou o reino e cortou o relacionamento do homem com Deus. Agora, Jesus tira o pecado da humanidade e traz novamente o relacionamento do homem com Deus e restaura o governo sobre a terra. Então a Bíblia diz, ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. A Bíblia diz, ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos, prósperos. Ele se fez enfermidade, doença, para que nós fôssemos sarados. Tá bom, então como que a gente vai dar prédica, vai continuar a prédica desse evangelho? Porque evangelho é boas novas. Evangelho é trazer novas de vitória. Nós estamos reunidos aqui para pregar o evangelho do pastor Henrique. Nós estamos reunidos aqui para pregar o evangelho da pastora Eliane. Nós estamos reunidos aqui para pregar o evangelho de quem? De Jesus Cristo. E qual é o evangelho? Qual é as boas novas de Jesus Cristo? Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu, tira o homem da miséria, tira o homem da maldição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você saiu da tua casa com essa expectativa?
Quando você vem ouvir uma palavra do Evangelho de Jesus, você tem que vir com a expectativa que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Se ainda não havia essa expectativa, eu venho aqui como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo dizer que aonde Deus está, aonde tem a chuva de Deus, aleluia, alguma coisa diferente acontece. Oh, aleluia! Ah, bendito seja o nome do Senhor! Aleluia! Ainda não havia caído a chuva, né, do Espírito Santo, mas lá outrora, essa chuva era a chuva temporã, era a chuva seródia, era a chuva de colheita do povo. Mas isso escatologicamente, espiritualmente falando, também ela vai trazer outros significados. Presta atenção. Hoje, essa chuva já desceu sobre nós. Já desceu. E toda vez que nós vemos relatar chuva, a Bíblia diz que o profeta, o moço do profeta, ele falou assim, ó, vai ver se vem chuva. E o moço foi lá, não estou vendo nada. Ele falou assim, volta lá. Você não está vendo nada. Ele falou, ó, agora eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta olha para ele e diz assim, mas este é o sinal que a tua chuva, que a chuva de Deus vai descer. Aleluia, 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 aleluia. E sabe o que eu quero dizer nessa noite? A chuva de Deus já desceu sobre nós. E a chuva de Deus, quando ela vem para nos trazer vitória. Ela vem para nos fazer frutificar. Ela vem para nos fazer prosperar. Ela vem para nos trazer vida. A chuva de Deus é vida. A chuva de Deus é poder. E quando agora nós recebemos, aí Jesus falou para os seus discípulos, ensinou eles, mas disse assim para eles, fiquem em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês do poder. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até em toda a Judeia, até os confins da terra. Sabe quando Jesus diz assim para ele, vocês serão as minhas testemunhas depois da chuva? Porque a chuva é revestimento de poder. A chuva do Espírito Santo é revestimento de poder. E produzir, testemunhar, é produzir as mesmas evidências. Jesus falou assim, se vocês crerem, obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Então, queridos, nessa noite, já encerrando aqui a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração, eu quero convidar vocês a um grande desafio de fé. Porque às vezes a gente fica esperando assim, pastor Eliane, essa chuva, cadê a chuva de Deus? Cadê? Essa chuva já desceu. O Espírito Santo já foi derramado. Se você ver nos versículos à frente, vai falar assim, ó, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, crianças, jovens, velhos. Terão visão, terão sonhos, profetizarão. É uma chuva, é um mover de Deus, nos despertando a frutificar. Às vezes a gente está esperando um fruto que vem de fora. Esse fruto é de dentro para fora. Às vezes a gente está esperando só a chuva cair no terreno dos outros, a chuva só cair na vida dos outros. Deus está dizendo nessa noite, a chuva que eu derramei é para todos, crianças, jovens, velhos, todos terão frutos.
E eu quero nessa noite, de acordo com a permissão aqui do nosso pastor Henrique, em nome do Senhor Jesus, aleluia, pastor Henrique, amém? Eu quero levantar você num grande desafio. Eu quero convidar todos nós que estamos aqui a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Queridos, em nome do Senhor Jesus, Deus, se nós pudermos ficar todos nesse creia, a Bíblia diz assim, ó, creia em Deus, estarás seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. Quando, durante essa tarde, eu estava pensando nesse trabalho, quando eu cheguei aqui, eu sou alguém que o tempo todo fico pedindo, eu quero me render ao governo do Espírito Santo. Às vezes a gente fica esperando um movimento que não é o movimento de Deus. O movimento de Deus, ele é de dentro para fora. Porque Deus é Espírito. Às vezes a gente fica esperando assim, não senti nada, não deu nenhum arrepio. Deus, ele não guia o homem pela alma, pelo corpo. O movimento de Deus é quando você crê em Cristo. Todos aqui creem em Cristo. Tem alguém afastado, distanciado, ou nunca aceitou Jesus como seu Salvador? Todos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador, pessoal? Já? Amém. A Bíblia diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O que era dele? O reino. E quem eram os dele que não receberam? Os judeus. Mas agora, tantos quantos creem, darei o poder de serem feitos chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E quando nós cremos em Cristo, somos empoderados filhos de Deus. O Espírito de Deus vem fazer morada em nós. O Espírito de Deus vem fazer morada em nós. Eu queria pedir ajuda às pastoras, Eliane e Ned. Há um mover de Deus aqui sobre um gerar. Porque tem pessoas aqui que precisam ser gerados nos seus ventres espirituais. Todo o frutificar de Deus em sua vida. E nesse capítulo ainda diz assim: eu restituirei os anos que foram tragados pelo gafanhoto. Nessa noite Deus está dizendo para mim: eu já derramei a minha chuva, mas nessa noite eu também vou trazer restituição. E quando Deus trabalha, Deus não trabalha como antes, Ele sempre faz para glorificar o teu nome. E Ele diz: onde houve vergonha, haverá dupla honra. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
Já está acontecendo um mover no interior aqui. Existem pessoas que estavam com sonhos destruídos. Existem pessoas que estavam com projetos engavetados. Deus está dizendo: eu estou trazendo de volta. Rebandui, rebanacalarabaxuriandarabás. Rebrandui, rebalalabalabalabaxubicanto nabra, sebe, rebrandui, reba. Oh, rebanarabá. Os planos que foram. Queridos, que a graça de Deus, que a chuva do Espírito continue a regar as vossas vidas. E que essa igreja continue a frutificar. Ei, carvalho de justiça, você é árvore de Deus, plantação de Deus. Tem muita gente esperando a tua sombra. Tem muita gente precisando comer do fruto da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, a chuva já caiu sobre a tua vida. Quando você creu em Jesus, Ele choveu o Espírito Santo sobre você. Ele já nos renovou, Ele já nos capacitou e disse: vai, dê fruto, frutifique, frutos que permaneçam. Uma nuvem de glória, uma nuvem de unção, o movimento do Espírito dentro de cada um de nós. Esse ambiente está assim, não é por causa das paredes, não, porque Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Esse ambiente profético está assim, porque você está aqui e você abriu o teu coração e deixou a chuva cair. Deixa a chuva cair. Deixa a chuva cair. Bom Deus. Eu quero fazer um ato profético aqui, queridos. Queria convidar aqui nosso pastor. Queria convidar aqui a pastora Eliane, em nome de Jesus. Oh, rabanarabá, Deus deu essa campanha profética todo mês de abril, é isso? 7 semanas de abril. Reba, xuriandarabá, sobre essa chuva. Reba, seriando iandarabá. E o tempo todo que eu vi, o Espírito Santo falou assim: a chuva do Espírito. É um mover do Espírito, é um movimento do Espírito, porque tudo que acontece é por causa do Espírito Santo. Se fosse para ser sem o Espírito Santo, Jesus não diria a eles: aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu queria pedir ao pastor Henrique e à pastora Eliana que dessem as mãos. Pode ser assim mesmo, pode ser virado para lá, que as outras mãos vocês vão estender. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, o Senhor, a tua palavra não volta vazia. São 7 semanas que eles estão declarando que a chuva de Deus vem. Não é que ela não tinha vindo antes, Pai, mas é que vai começar um chover aqui neste ministério. E essa chuva do Espírito são os teus filhos se deixando molharem. Quantos estavam acuados, quantos estavam intimidados por alguma coisa, por alguma palavra, como Elias se escondeu, como Davi se escondeu.
E nesse momento Deus me traz à memória uma palavra que eu ministrei ontem. Que Davi venceu Golias, venceu o urso, venceu o leão. Mas quando Saul falou, vou te matar. E existem palavras que vêm, irmãos, para a gente fugir, para a gente se esconder na caverna. E ele vai até a casa de um profeta. Quando ele chega lá na casa do profeta, ele fala assim: olha, Saul quer me pegar, e eu saí tão correndo que eu não peguei lança, eu não peguei espada, eu não peguei nada. Você tem alguma espada aí para me emprestar? Ele falou assim: ó, eu só tenho uma espada. E o profeta falou assim para ele, o sacerdote falou assim para ele: eu só tenho a espada de Golias, aquele que tu matou lá no vale. E ele pega a espada de Golias e foge para a caverna de Adulão. E quando ele chega lá na caverna, eu imagino, caverna é um lugar de depressão, é um lugar de medo, é um lugar de esconderijo. Mas de repente ele olha para aquela espada e ele diz assim: o mesmo Deus que me fez descer naquele vale, arrancar a cabeça de Golias, é o mesmo Deus que vai me arrancar desta caverna e vai continuar o propósito da minha existência. E eu declaro neste lugar, o mesmo Deus que deu tantas vitórias a vocês, Ele está restaurando a unção, Ele está chovendo novamente, Ele está molhando a terra. Essa terra está sendo molhada pela chuva da unção de Deus, pela chuva da unção de Deus, pela chuva da unção de Deus, pela chuva da unção de Deus. Em nome de Jesus, saia da caverna. Tantas vitórias Deus já te deu. Quantos gigantes você já venceu? Deus está te dizendo, não é para você usar a espada de Golias, é só uma lembrança daquilo que Deus é e pode e faz nas nossas vidas. Quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nessa noite, eu quero declarar que a próxima vez que eu vier aqui, não só aqui na base Viegas, mas as outras bases, eles estão sendo molhados e regados por esta grande chuva. No nome poderoso de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Diga assim comigo: Deus é o que faz, é o que opera. Aleluia, que você vá para casa debaixo dessa bênção. A chuva denota toda a providência e tudo aquilo que Ele tem mais para fazer na nossa vida. Você pode mais uma vez celebrar a Deus com as suas palmas. Nós recebemos tudo que o céu liberou para nós. Vão para casa.